Olá, classe, tudo bem com vocês? Nós falamos sobre palavras primitivas e palavras derivadas. Vamos lembrar um pouquinho? As palavras primitivas são aquelas que não derivam de outras, né? Por exemplo, dia, casa, flor. Já as derivadas são aquelas que são formadas a partir de outras palavrinhas. Por exemplo, diário, foi formado da palavra dia. Casarão veio da palavra casa. Floreira veio da palavra flor. Os principais processos de formação de palavras são por composição, que nós vimos na semana passada, quando duas palavrinhas se unem para formar uma outra, como, por exemplo, paraquedas, guarda-roupa, pontapé, girassol, entre muitas outras. Hoje, nós vamos ver a formação de palavras por derivação. Derivação? Uhum. Vamos ver o que é isso, então? A derivação consiste na formação de palavras novas, né, a partir de palavras que já existem. E quando a gente acrescenta a elas um pedacinho que pode vir antes dessa palavra, no caso nós chamamos de prefixo, ou no final dessa palavra. Aí nós dizemos que é o sufixo, derivação sufixal. Ou pode vir no começo e no final, que é quando nós chamamos essa derivação de parasintética. Ai, professora, quanta loucura! Calma, fica calmo, que nós vamos ver cada coisinha bem devagarinho. Então, nós já vimos que palavras primitivas são aquelas que não resultam de nenhuma outra. Por exemplo, a palavrinha ler. As palavras compostas, elas resultam da ligação de duas ou mais palavras primitivas. Por exemplo, couve-flor. Mas e as palavras derivadas? Bom, as palavras derivadas, como você pode ver, elas são palavras que resultam da ligação de uma palavra primitiva com um prefixo ou um sufixo. Um pedacinho que vem antes ou um pedacinho que vem depois dela. Vamos ver isso na prática? Vamos pegar a palavrinha feliz, que é uma palavra primitiva, e vamos juntar a essa palavra primitiva o pedacinho in, o prefixo in. Então, formaremos a palavrinha infeliz. Esta é uma palavra derivada de feliz. E nós chamamos de derivada por prefixação porque acrescentamos a ela o prefixo in. Esse pedacinho foi acrescentado na frente da palavra, é chamada de prefixo. Lembra? Pré sempre é aquilo que a gente fez antes. Lembra algo que foi feito antes. Por exemplo, o prézinho, né? Vem antes da escola fundamental. Então, tudo que é pré vem antes. Então, prefixo vem antes da palavra, do radicalzinho da palavra primitiva, e formamos, então, uma nova palavra, com um novo sentido. Esse prefixo, ele tem o sentido de não, não feliz, infeliz, né? Já aqui, nós temos a palavra felizmente. Acrescentamos um pedacinho no final dessa palavra. Quando a gente acrescenta um pedacinho no final, a gente chama esse pedacinho mente de sufixo, tá? Então, a palavra aqui é derivada por sufixação. O que é importante é a gente compreender que precisamos juntar alguns pedacinhos, esses pedacinhos, eles têm também
um sentido, eles dão significado, eles acrescentam significado, eles mudam o significado da palavra primitiva, né? Como aqui a gente pode ver a palavra que, felizmente, né? Ela tem um sentido diferente da palavra feliz, como também a palavra infeliz tem um sentido contrário da palavra feliz, só pelo acréscimo desse prefixo. Então, essas palavras nós chamamos de derivadas, porque elas foram formadas a partir da palavra primitiva, né? Mas acrescidas de um pedacinho, ou na frente, opa, ou atrás da palavrinha. Vamos ver o que a gente tem sobre isso. Ah, e tem mais, hein? Às vezes, a palavra recebe um pedacinho antes e outro pedacinho depois. Vamos ver um exemplo como esse? Se pensarmos na palavrinha infelizmente, nós vamos ver que acrescentamos in e o mente na palavrinha, no radical feliz, né? A palavra primitiva, feliz. Essa palavra derivada, infelizmente, nós chamamos de derivação parasintética, ou por prefixação e sufixação, porque ela tem um prefixo in e um sufixo mente. Nossa, professora, quanta coisa confusa. Fique calma, só para você compreender como as palavras são formadas, para você ver que as palavrinhas, elas têm pedacinhos, às vezes adicionais, que mudam o significado dela, tá? Vamos continuar? Vamos pegar a nossa apostila de língua portuguesa e abrir na página 22. Lá nós temos um poema visual. Faça a sua leitura. Esse poema visual foi escrito por Ronaldo Azevedo. Poesia Fora da Estante. Faz parte desse livro, tá? Muito bem. Você já fez a sua leitura? E vou fazer agora a minha leitura. Véu, velo, velo, veloci, velocid, velocidade, velocidade, velocidade. Maluco, né? É um poema visual. E quando a gente ouve a leitura desse poema, o que vem para a gente? Esse som, por que será que ele quis usar tanta letrinha V aí, fazer tanto esse som? Esse som não dá para a gente uma impressão assim de algo passando, um motor passando, ou até mesmo uma mosquinha passando no nosso ouvido, né? Mas com bastante velocidade, né? Parece algo muito rápido. Mas e essa palavra velocidade? Vamos pensar sobre ela. Será que ela é uma palavra primitiva ou é uma palavra derivada? Se você respondeu aí pensando que é uma palavra derivada, ela é derivada de qual palavra? Exatamente. Essa palavra velocidade é derivada da palavrinha veloz, né? E veloz? Veloz é um adjetivo. Quando a gente juntou o sufixo dade, esse pedacinho final, dade, a gente formou velocidade, né? A gente formou um substantivo. Velocidade
é um nome, é, portanto, um substantivo. Então, nós usamos um adjetivo com mais um sufixo, que é um pedacinho que se coloca no final da palavra, e formamos uma nova palavra. Por isso, né, nós estamos estudando agora a formação de palavras por derivação. Então, aqui, que palavra o autor utilizou para criar esse poema? Velocidade. E qual é a classe gramatical dessa palavra? Essa palavra é um substantivo. Velocidade é o nome que a gente dá para um movimento muito rápido, né? Essa palavra, ela foi formada a partir da palavrinha veloz, que é um adjetivo. Quando a gente somou veloz com dade, o sufixo dade, nós formamos a palavrinha velocidade, que é um substantivo, né? A formação de palavras pelo acréscimo de sufixos é chamada derivação sufixal. Então, quando a gente acrescenta um pedacinho no final da palavra, a gente diz que essa palavra foi formada por derivação sufixal. Por derivação, a gente pode formar substantivos a partir de adjetivos, a partir de outros substantivos e também a partir de verbos. Nesse caso que a gente viu da palavrinha velocidade, a gente formou o substantivo velocidade a partir do adjetivo veloz. Vamos ver outros exemplos de substantivos que são formados a partir de outros adjetivos? Por exemplo, de alegre, formamos alegria. De belo, formamos beleza. De feliz, formamos felicidade, tá? Vamos ver agora alguns exemplos de substantivos que são formados a partir de outros substantivos. Por exemplo, de boi, formamos boiada. De papel, papelada. De laranja, laranjada. Vejam que sempre foi acrescentado um pedacinho no final da palavra, né? Vamos ver agora alguns substantivos formados a partir de verbos. Por exemplo, de estudar, formou-se estudante. De beber, bebedouro. De jogar, jogador. Né? Então, sempre acrescentando aqui um pedacinho que mudou o finalzinho da palavra, né? Vamos lá. Arraste os círculos coloridos para classificar as palavras primitivas ou derivadas. Você vai clicar nesse botão no final da nossa atividade, depois, né? E você vai brincar de escolher se a palavra é primitiva ou derivada. Mas, por enquanto, vamos seguir em frente aqui na nossa apostila. Utilize os sufixos indicados para formar. Veja bem, eu vou explicar para vocês as atividades e vocês vão fazer aí do jeito que vocês entenderam. E no final, e amanhã na nossa live a gente vai fazer a correção, tá bom? Então vamos ver esse primeiro exercício. Utilize sufixos indicados para formar substantivos a partir de adjetivos. Olha, os adjetivos estão aqui: cortês, covarde, nu e pálido. Nós vamos usar esses sufixos aqui para formar novas palavrinhas, tá? Novos substantivos. Então, por exemplo, se eu juntar a palavrinha cortês com o sufixo ia, o que que eu formo? Eu formo cortesia. Se eu juntar o adjetivo covarde com o sufixo ia, o que que eu formo? Isso mesmo, covardia. Se eu juntar o adjetivo nu com o sufixo es, eu formo a palavrinha nudez. E o adjetivo pálido com es, palidez. Então, aqui é para você escrever essas palavrinhas que nós formamos.
Esse de baixo, mesma coisa. Você vai juntar moça com ada, agulha com ada, só que aqui você vai formar substantivos a partir de outros substantivos. E nesse de baixo, na atividade C, você vai formar novos substantivos a partir de verbos. Sempre juntando a palavrinha primitiva com o sufixo. Por exemplo, secar com dor forma secador, né? Eu tenho certeza que você vai ter facilidade para fazer essa atividade. Mas olha só, as palavras também podem ser formadas por derivação prefixal, como eu disse no começo desse vídeo. Quando a gente acrescenta um pedacinho na frente da palavra, um prefixo no início das palavras primitivas, né? Então, vamos ver esses exemplos? Da palavrinha conceito, eu formei preconceito. Coloquei esse prefixo pre e formei outra palavrinha, preconceito. Na frente da palavra feliz, eu coloquei o in e formei infeliz. Na frente da palavra móvel, eu coloquei o alto e formei a palavrinha automóvel. Então, agora, nesses exercícios, você vai formar outras palavras usando os prefixos. Por exemplo, aqui nós temos o prefixo pre. Você vai juntar ele com juízo e você vai formar prejuízo. Isso mesmo. Quando você juntar ele com visto, você vai formar previsto. Quando você juntar ele com potência, você vai prepotência, né? E assim você vai fazer esses outros exercícios, ok? Nós vamos fazer a correção dessas atividades em nossa live de quinta-feira. Fica ligado e a gente se encontra lá. Beijo, até mais.